Vamos lá? Já tá gravando? Tá gravando? Tá, claro. Chico tá gravando? O Chico. Esse não vai ser o Chico que vai editar, não. É quinta terça-feira hoje. Não, você não vai explicar de novo. É porque é a primeira Não, amor, terça-feira. Não, de verdade. Vamos começar então, vamos lá. Vamos, tá valendo já. E o Olá Pessoas? Deixa eu gritar então, Olá Pessoas, já que você não gritou. Não, Adri, assim, ó, só estamos nós dois aqui na sala de casa, durante o dia. Qual que é o sentido de eu dar um grito aqui no meio do nada? Fofo, porque faz parte do programa. Todo mundo não tem algum podcast Irmãos.com sem Olá Pessoas? Tem, acho que teve um caixinha de perguntas que a gente começou assim, eu te chamei você, sem lembra que você sentou? Ah, é? Sabe o que eu tava pensando? Até a nossa cachorrinha tá estranhando, amor. Não, ela tá de boa aqui do lado. Por isso que você não quer gritar Olá Pessoas? Gente, ele não quer gritar porque a cachorra vai acordar. Eu acho que eu tô velho demais pra ficar gritando assim, você não acha? Não, eu acho tão legal. Eu acho que é a única hora da minha vida que eu grito. É mesmo, né? Não tem outros momentos que eu grito. Eu sempre falo nesse tom, assim, e às vezes até mais baixo que isso. Você já gritou gol. Gol? No jogo do Santos. Mas não é. É não difícil, é um grito, é difícil. Se bem que nem o Olá Pessoas é um grito de verdade. Não, é aquele grito pra abafado, dentro, né? Sabe quando você grita sem gritar? É verdade. Nem pra cantar você não grita, né? Porque às vezes eu não gosto de gritar. Sei lá. Ai, amor. Olha que eu tenho sangue italiano, hein? Que falam alto e tal. Não, gente, tem horas que é importante gritar. Sério, de verdade. Tipo, assim, quando você se queima, sei lá. Não, mas por que é importante gritar se você se queima? Porque doeu. Você não vai evitar, mas você não vai evitar nenhum perigo. Mas é uma forma de você extravasar. Eu acho que o grito é uma forma de extravasar, entendeu? Alguma coisa. Existem várias... vamos lá. Vamos filosofar aqui. Eu acho que existem vários motivos de por que uma pessoa grita. Ela grita porque ela precisa falar com alguém e a pessoa tá longe. Mas eu acho que... Ela grita porque ela tá assustada. Vamos ela grita porque ela sentiu dor e quer extravasar. Vamos discutir cada parte. Você gritar pra alguém que tá longe, já acho errado. Eu acho feio pra caramba. Mas depende se você tá caída no chão ou se você tá com dor. Então, aí sim. Se você só ou quer se falar... você já pediu 10 vezes pra pessoa vir pra almoçar e a pessoa não veio. Se você tá longe e precisa gritar só porque a pessoa tá longe e você poderia chegar mais perto pra falar, eu acho errado. Eu acho que devia se aproximar e falar, não precisa gritar. Agora, se é uma questão de perigo, a pessoa vai cair num buraco, vai ser atropelada. Aí grita. Aí a gente vai gritar, porque a voz vai chegar a hora que tem que chegar. Só que eu acho assim, se eu posso me aproximar pra falar... Cuidado. Amor! Não cuidado. Por isso que eu tô falando, não é na questão... Cuidado, tem uma cobra do seu lado. Não é numa questão de perigo. Amor, eu tô falando, se eu quero dar um recado pra alguém, eu não vou gritar, você vai lá amanhã. Não vou fazer isso, entendeu? Bora almoçar, o almoço tá pronto. Então, eu prefiro levantar, ir lá no quarto e falar com os meus filhos, o almoço tá na mesa. Okay. Não, tudo bem, a gente faz isso mesmo. O povo aqui. grita demais, sabe? A gente quase não tem que chamar os meninos pra comer, porque eles sempre estão comendo antes da gente orar, né? Inclusive. Sim, mas eu penso na rua, assim, no dia a dia, eu não acho legal o grito, assim como eu não acho legal a buzina à toa. A buzina você só usa em caso de emergência. Você não vai... E pra cumprimentar alguém na rua? Mas daí no máximo é aquele curtinho, né? Pra pessoa olhar. Agora, você ficar buzinando pra pessoa sair da frente no semáforo que abriu, a menos que ela demore muito. Mas, já aconteceu comigo de eu estar dormindo no carro ou viajando na maionese e o cara de trás deu a buzina porque abriu o semáforo e eu até agradeci ele, Mas quanto tempo você deve esperar até buzinar? Porque eu lembro que em São Paulo isso me irritava, assim. Eu tava olhando pro semáforo, o tempo de eu ver o semáforo acender e soltar a embreagem e apertar o acelerador, e a pessoa já vai buzinando. Meu eu amor, acho é isso São Paulo. desnecessário. Eu acho que sim, se a pessoa Mas aqui o povo estaciona aqui pra comprar pão e demora 20 minutos pra comprar pão. Não merece uma buzinada? Mas daí não é 20 minutos. Não, quem para no meio da rua aqui geralmente é rapidinho, né? Mas no semáforo, acho que assim, 3 segundos é o tempo bom, assim, pra você alertar a pessoa que tá distraída. Às vezes ela pegou pra olhar o celular, às vezes tá conversando olhando pro lado. Eu tô viajando quase sempre. Eu acho que 3 segundos. Menos que isso eu já acho exagero. Você quer mudar a cabeça das pessoas? Eu acho que tinha que ter uma regra de Você tá trânsito. ouvindo a gente aí, olha só. Uma lei de trânsito dizendo assim, você só pode buzinar depois de 3 segundos que o semáforo abriu. Tá, como se não tivesse muitas leis já, né? Mas eu acho que é pra isso que servem as leis. Pra quê? Pra gente ler? Ou nem ler, né? As
pessoas nem leem as leis de trânsito. Não, mas isso daí faria uma campanha nacional pra conscientização. Tipo, cinto de segurança. É. Você imagina passando na televisão as crianças, né? Shhh, não buzine. Não, amor. Buzina mata, aquela mãozinha aberta pra meu frente. Deus, não, deixa o povo. Deixa o povo extravasar, marido. Deixa o povo gritar na rua. Mas, esposa, é quinta, terça-feira do mês. E a gente costuma, quando dá, fazer um programa diferente, fora da rotina Sim. e tal. E... Eu não sei nem se tem gente ouvindo a gente ainda, mas tudo Tem, claro que tem, sempre tem um Mas tudo maluco bem. que fica, que Tá gosta certo. de ouvir. Não tá uma vibe de live de pandemia, assim? Não, né? Ah, não, nem me lembro disso. Tá numa vibe Mas eu gostei da live da Ivete Sangalo, mas tudo bem. Que continua. Nossa, Adri, do nada, voltou Da 4 anos, foi um pandemia. momento muito específico Mas da da Ivete pandemia. Sangalo eu gostei. Mas aí, continua. Você quer tocar umas Não, músicas e dançar aqui? Não quero. A gente não tá nem no vídeo, estamos só em áudio. E tá frio, né? Vai ser bom pra esquentar. Tá frio aqui na nossa realidade, né? Digamos assim, Brasil no Brasil ainda tá não. começando a esquentar, mas nós estamos aqui para esquentar o clima também. Vamos esquentar o clima. Olha aí. A gente abriu caixinha de perguntas no nosso Instagram, né? No meu, pessoal, e no dirmãos.com. Se você não nos segue ainda, não tá perdendo nada, mas se quiser ver Não, um tá pouquinho perdendo, tá perdendo. da nossa vida aqui na Inclusive, Espanha. as pessoas têm que começar a me seguir aí, porque vai começar daqui a pouquinho. Natal. Daqui a pouquinho a minha indicação dos filmes de Natal. E os filmes ruins que eu vou assistir, vou falar aí minha opinião. Sim, então sigam a Dri de Gaspari no Instagram, sigam-me também. Já estão perguntando, sabia, pra mim? Se eu já tenho uma lista de Natal? Não, mas já dá pra pensar em Natal, gente? Não Eu tenho a começou nem lista em do ano novembro. passado. Eu só começo a assistir filme de Natal em dezembro. Dezembro, então deu tô 1º de esperando. dezembro, maratona de Sim, Natal. Natal. Vamos fazer um episódio sobre filmes de Natal? Todo ano eu assisto pelo menos Não, um. É pelo menos um, mas os filmes ruins você não assiste. Ah, mas pra quê? Né? A vida é tão Porque, curta. gente, porque Natal é filme de Natal. Filme de Natal tem que assistir filme de Natal. Comédia romântica, neve caindo no Não beijo, tenho essas coisas. problema com comédia romântica, mas desde que ela seja boa, né? Então, Sofrimento fala uma romântico. comédia romântica boa. Um lugar chamado Notting Hill. E sobre o que é a história? É sobre a Julia Roberts Hã? Olha, ele nem lembra. Ah, amor. e o... Como que é o Palumpa lá? O Grant. Isso, Hugh Grant. Hugh Grant. E que mais? Fala mais da história. Eu quero ver essa história. Notting Hill é um lugar na Inglaterra. E esse é o nome dele, do lugar. Aí eles vão pra esse lugar e rola um romance entre eles. Eles não. Não rola um romance? Rola, mas eles não. Não é assim a história. Mas é bom esse filme, não é? O filme é muito bom, mas você não falou absolutamente nada do filme, então você tem Lógico uma que memória. eu falei muita coisa. Falou muita coisa, mas não falou nada. Falei dos dois Vamos lá. principais atores do lugar onde ele ia gravar. Sim, mas não, amor. Credo, vamos assistir de novo. Vamos assistir com as crianças ainda. Mas a gente vai falar de Natal. Esperem que a Adri faz muita questão de ter um episódio sobre filme de Natal. Eu tenho a lista do ano passado, que eu não consegui assistir inteira, né? Então. A propósito, já vou dar um spoilerzinho aqui pra quem, né, tá tendo paciência de ouvir essa pataquada. Já decidimos o livro de Natal desse ano, depois de muita pesquisa. Já decidimos! Você não viu, Uau. Adri, o grupo? Não. Você vai ter que ler, não é Eu do não mesmo vi, jeito. eu não vi, mas tudo bem. O Tan e a Carol já compraram. Já compraram? Já compraram, já tá na casa deles. Gente, faz alguns dias só que eu não entrei no grupo. Tava pesquisando livros clássicos de Natal e encontrei esse e falei, esse parece bom. Achei uma edição muito bonita em português, que a gente não vai ter acesso, mas eles já compraram, com a promoção, páginas coloridas e tal. Olha que legal. Bem bonito, que é O Quebra-Nozes. Olha aí que legal. Eu vou assistir o filme, não, tô brincando, mas eu vou ver o filme também. Dá pra ser a Barbie Quebra-Nozes, né? Da Barbie. Mas, gente, olha só, eu sempre vejo o grupo direitinho, participo, sou mas super faz uma ativa. semana que a gente tá discutindo isso lá. Então, mas eu quero que essa semana eu tava trabalhando muito. Todos estávamos, né? Eu estava voluntária de um festival aqui da cidade. Sim, mas isso a gente vai contar, as coisas da Espanha, a gente vai contar na retrospectiva que a gente faz no final do ano. Aham, tá bom. Tá? Mas se você quiser saber em tempo real, siga a Adri no Instagram, que ela tá contando lá um pouquinho Sim, da sim. experiência por Vou aqui. colocar em destaques, inclusive, o festival. Ó, e se você comprar o livro pelo link que está aqui no post, ou que a gente coloca lá no grupo Olá Pessoas do Telegram, você contribui com o Clube Ictus também, não paga mais por isso, mas compra pela Amazon, tá um preço muito bom mesmo, acho que era R$24, uma coisa assim, o livro Você que caprichado. gosta de deixar sua estante bonitinha, Ilustrado. vale a pena, né, amor? É. Deve ter uma lombada bonita. Bonito, bonito. Os livros publicados no Brasil são realmente muito bonitos. Aqui o pessoal não capricha muito, não. Gente, Mas aqui o pessoal tem uma coisa esquisita. O livro é de capa dura e eles colocam uma capa por cima coloca da capa aquela dura. lâmina, É muito bizarro. Tem, e assim, não, isso tem no Brasil, algumas edições saem mas assim, aqui mas tem aqui muitos. tudo que é capa dura sai muitos. assim. É.
Mas vamos lá, a pergunta da Nathalie Mincati. É que eu tô lendo o nome do usuário aqui, não dá pra saber. Você né? tá com o óculos, não sabe se é de perto, se é de longe, se é de longe, se é de perto. Não, o óculos tá certo. Mas a Natália Mincati, eu acho que tô tentando achar onde tá o espaço aqui no nome dela. Ela perguntou pra vocês qual o melhor jeito pra ter constância em algo. Eu não vou responder essa pergunta. Eu tava esperando a deixa. Não, vai. Eu gosto de tomar café desde sempre. Mas isso aí é vício, não é constância. Tá, okay. Não é vício também, não. Se você precisa fazer alguma coisa que é muito mais do que prazer, é uma responsabilidade, né? Pode ser que no começo comece com prazer. Tá. A partir do momento que deixa de ser prazer e vira trabalho, vira responsabilidade, qual é a maneira de manter isso acontecendo? Ou manter esse hábito? Entendi. Dizem que você precisa fazer a coisa 40 dias para se tornar um hábito e tal. Existem livros de autoajuda que falam sobre isso. Mas eu acho que mais do que isso, mais do que repetição, você tem que encontrar prazer nisso também. Mesmo que passe esse primeiro prazer, encontrar alegria no que faz. Eu acho que tem a ver com responsabilidade e propósito também. Sim, com certeza, tudo isso. Mas é muito ruim você fazer uma coisa só por fazer. Você tem que encontrar o propósito, e nisso, no propósito, você encontra a alegria. Mesmo sabendo que não seja a coisa mais legal do mundo de fazer. O que eu você não sei sabe? se eu tô de acordo, porque tem coisa que a gente tem que fazer e tem que fazer e ponto final, sabe? Mas você não acha legal encontrar alegria? Não, porque nem tudo a gente consegue encontrar alegria. Cozinhar todo dia. Aí isso que tá. Por exemplo, não gosto de cozinhar todo dia. Mas você poder comer a comida depois não te dá um propósito pra lógico isso? que dá, mas o processo que aonde exige a constância e aonde exige a minha rotina diária, muitas vezes eu não encontro prazer. E eu faço porque eu tenho que fazer. E eu faço muitas vezes, por exemplo, aqui com as crianças. Tem vezes que eles não querem fazer tarefa e eles não querem. Eu falo, filhos, nem sempre a gente vai encontrar prazer e alegria naquela atividade rotineira nossa. Mas a gente tem que fazer porque a gente tem que fazer. Sim, sim. E pronto. Aí, marido, não sei. Eu acho que a gente fica buscando alegria e prazer em tudo que a gente faz na vida, pode ser até prejudicial, entendeu? Não, então... sim, com certeza. Mas você vê o lado bom, sabe? Vê o copo meio cheio, que eu tô querendo dizer. Você vê assim, tá difícil, eu tenho que fazer uma tarefa agora, mas isso vai me ajudar lá na frente, vai me ajudar a entender, vai me ajudar meu raciocínio, vai me ajudar Não, em isso muita coisa. Sim, mas eu acho que você colocar como regra pra você manter a constância, sempre buscar o copo meio cheio, eu acho que é um pouco cansativo. Só que também existe uma diferença em manter constância em coisa que você é obrigado a fazer e uma coisa que vai fazer bem pra você ou que você quer muito manter uma constância nisso. Por exemplo, você tem um trabalho, você é funcionário e você tem suas responsabilidades, você tem que, como dizem os espanhóis, sí ou sí, manter a constância, ou você não vai cumprir suas metas. Né? Você tem que fazer, porque é a sua responsabilidade. Se você não fizer, você vai perder pontos dentro do seu trabalho. Até mesmo emprego, né? Exatamente. Agora, sim, tem outras coisas que você é o chefe de você mesmo. Por exemplo, a sua saúde, academia, exercícios físicos, boa alimentação. Como que você vai manter constância nisso? Se você está fazendo pro seu bem, é pensar, focar no resultado, não? Saber que, mesmo que você não goste de ficar 1 hora lá na academia, ouvindo aquelas músicas, ficando na fila de aparelho para poder usar. Passando vergonha, porque você tem que tirar os pesos do amigo anterior. Não, isso não. Acho que essa fase passou, assim, na humanidade, de ter vergonha de tirar peso. Mas você saber que isso faz bem pra você. E você vai ter uma melhora na qualidade de vida, você vai ter uma velhice mais saudável e tudo isso. Eu acho que é isso que tu tem que pensar. Tem que focar no resultado também, né? E tentar curtir o processo. Tentar curtir o processo, mas não ser escravo da curtição. Eu acho que essa é o negócio. Sim, não escravo do prazer. Sabe? Não tem não, aí não. Porque eu me vejo muito, por exemplo, fazendo atividades que eu não quero fazer e eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Porque você tem que fazer, porque tem que fazer. Porque tem que fazer e pronto, final, sabe? Pronto, final. E pronto, você já juntou duas vezes. E pronto, final, né? É bem pronto mesmo. E só faz, sabe? Então tem que... Por exemplo, eu amo minha cachorrinha. Eu sou apaixonada por ela. Meu bebezinho. Mas eu falo pros meninos, ela não é uma pelúcia. Ela tem que fazer xixi e cocô. E ela não faz aqui dentro do apartamento. Então a gente tem que levar ela pra fora pra fazer. E tem horas que bate aquela canseira, aquela preguiça. Ou tá muito frio, ou tá chovendo. E a gente tem que ir sim ou sim. Então tem que ir, sabe? Tem que ir. E você sabe que você tá falando de vocês, meninos, mas quem mais leva sou eu, né? Vou deixar bem claro
pros nossos ouvintes aqui, que é o responsável maior por levar a cachorrinha. Eu levo bastante ela também. Tá, mas enfim, né? É uma porcentagem Mas baixa. eu acho que a Natália tá falando aqui, por exemplo, por conta do nosso podcast ser o mais antigo em atividade no Brasil. Como que existe essa constância, né, de ter o podcast e também com relação à leitura, porque a gente lê os livros que a gente propõe a ler, a gravar os programas. Eu acho que tudo isso exige constância, né? Sim, são muitos anos de podcast, eu sempre tenho que ficar pensando. 18 anos, né? Indo para 19 anos de podcast e manter ele semanal é realmente um desafio. Mas é aquilo, eu me propus a fazer. A gente se propôs a fazer, então a gente vai atrás. Vão acontecer semanas, por exemplo, que não vão acontecer do jeito que a gente esperava, mas a gente vai dar outro jeito. E é claro, fiquem muito tranquilos com relação a isso. Uma que a gente não tem nenhum compromisso financeiro, nem nada, de manter os episódios regulares, né? Nós não somos funcionários de ninguém, nós não prestamos conta pra ninguém, prestamos conta a nós mesmos. Mas a gente mantém a frequência porque a gente gosta e quer manter essa rotina, manter esse desafio. Mas fiquem muito tranquilos que quando acontecer de não dar certo, de não rolar, de não surgir um tema, de não conseguir marcar com um convidado, a gente não ter nenhuma boa ideia, a gente vai chegar e vai falar, ou vai faltar um episódio daquela semana. Não rolou, né? Não vou nem ficar dando satisfação assim, gente, desculpa que essa semana não teve episódio e tal. Não vai ter episódio porque simplesmente a gente não conseguiu. E é bom admitir quando a gente não consegue também, né? Apesar disso não ter acontecido há muito tempo, mas quando acontecer, vai acontecer. O que acontece hoje é a gente decide, vamos ficar um mês sem episódios, que vai acontecer agora no fim do ano, depois do Natal, até voltar nos episódios em janeiro ou fevereiro, a gente fica uma semaninha sem, então a gente se programa pra conseguir isso, né? E avisa de antemão. Mas o que pode acontecer é a gente ficar sem, naquela semana não rolar, deu uns pepinos, a criança ficou doente e tal, tivemos muitas responsabilidades, a gente vai deixar sem e pronto, final, né? E pronto, final. Mas a gente gosta muito quando vocês falam dos nossos programas pra gente, por direct, por mensagem. Isso traz motivação, né? Sim, isso sim. Porque imagina, tô eu e você aqui, esposinha, e só uma cachorrinha ouvindo o que a gente tá falando e, na verdade, ela tá dormindo, tá com a orelhinha, tá com a orelhinha em pé aqui, mas enfim. Mas tá dormindo. E a gente imaginar que a gente coloca isso na internet e ninguém ouve, muito bem doido, esquisito, né? Então, assim... Sabe o que é legal? Ai, amor, eu já falei isso tantas vezes, mas eu tenho alguns amigos espanhóis que tentam ouvir nossos programas e não entendem nada do que a gente fala. Várias vezes, eu acho que a gente tem que falar uns pedacinhos em espanhol pra eles de vez em quando. E você acha que eles vão ouvir o episódio todinho, esperar o momento que vai falar? Mas eles começam fazer um a ouvir. corte em espanhol ou traduzir com o texto em espanhol, sei lá. Porque assim. eles começam a ouvir com porque um eles minuto, sempre eles me percebem. perguntam, Gri, eu não entendo nada do que você fala, isso aqui. Principalmente quando a gente põe corte, né? Muito e põe bonitinho. corte de collab, né? Com seu perfil pessoal. Porque os espanhóis não vão seguir irmãos.com. Mas eles seguem nossos perfis pessoais. Então, quando a gente coloca os cortes, eles tentam entender. Eles falam, não entendo nada. Gente, eu não entendo nada do que vocês falam. É muito louco. Muito louco, gente. Porque vocês brasileiros, né? Nós brasileiros, em geral, a gente consegue pescar algumas coisas do espanhol. Principalmente o espanhol latino, né? Você vê jogador de futebol latino. Principalmente quando falam devagar e tal, né? O brasileiro consegue pescar muita coisa. O contrário, não. É muito difícil. Pra eles, é como se estivessem ouvindo uma língua eslava, assim. Eslava não, é eslava? Escandinava. Ou da Tchecoslováquia. Pode ser eslava também. E eles não conseguem captar quase nada. Às vezes uma palavra ou outra, assim. É muito interessante. Mas, assim, quando eu digo que é fácil entender o espanhol, até você vir aqui pra Andalucia, tá, gente? Sim, claro. Quem já teve a experiência sabe. Não, é fácil você entender espanhol quando alguém tá falando bem devagar, sabe que você é estrangeiro e pronuncia muito bem as palavras. Agora, no dia a dia, conversando, é difícil. E eu vou te falar, até no inglês, viu? Se eu ouvir dois texanos conversando assim no dia a dia, é muito difícil de entender. Então... Sim, mas assim, a gente já tá numa rotina aqui que a gente tá no meio dos espanhóis e eles não se preocupam mais se a gente entende ou não, falando rápido e devagar. Sim. A gente participa das reuniões da liderança da igreja, às vezes eu olho pra você, né, Adri? Muito eu falo bom. Assim, olha a velocidade que eles estão falando. É incrível, E a gente entende, isso é mais louco, assim, a gente entende tudo, assim, 100%, 99%, porque talvez vai ter uma palavra ou outra que a gente nunca ouviu ainda, né, acontece, a gente não conhece todo o vocabulário espanhol, mas a gente entende pelo contexto. Mas é muito louco, como eles conversando rápido, assim, numa discussão dentro da liderança da igreja, que um fala, outro fala aqui por cima e se complementa e tal, é louco. É muito rápido. Nossa amiga Thaís Miyazato que fofa. perguntou uma pergunta teológica. A gente vai tentar responder agora. Agora a coisa vai ficar séria. Por que as pessoas não querem ser santos se Deus mandou em 1 Pedro 1,16? Olha isso.
Ela tá falando de futebol, você entendeu? Eu sei, né? A minha amiga santista, com quem a gente troca informações, né, pelas redes sociais dos Jogos do Santos, mas eu ousaria dizer que tem a ver com a depravação total da humanidade, a rebeldia e tal, que as pessoas não querem seguir esse versículo tão importante de 1 Pedro 1,16, mas o Santos tá voltando pra Série A, tá? Mas eu acho que tem a ver com familiar, coisa familiar, porque assim, o Santos não tem muita torcida. E aí, quando tem filho, é muito difícil até o filho manter a tradição de torcer pro Santos. É responsabilidade dos pais, gente. Presta atenção. Se tem muito mais corintiano e flamenguista, a probabilidade de um santista casar com um corintiano e um flamenguista é muito grande. Sim. Então, é muito mais fácil você ter mais corintianos e flamenguistas no Brasil do que santistas. É a famosa seleção natural. Isso aí, não, seleção natural não, é a continuidade, a Então, você tá passando os seus dons genéticos pra frente e os que não conseguem passar entram em extinção. E tem muito pai aí santista que não consegue deixar o filho continuar sendo santista. Porque tá também, difícil, tá uma fase difícil, né? Mas felizmente consegui, né, aqui dentro de casa, né? Apesar de ter casado com uma corintiana não praticante, que eu diga-se de passagem. Eu já fui muito praticante. Hoje eu tô. Acho que nem Real Madrid praticante eu tô mais, porque depois da última derrota pro Barcelona aí. O problema de corintiano é esse, você só torce quando tá ganhando. Aí escolhe outro time na Europa pra torcer e perdeu um jogo. Mas pro Barcelona! Aí já era, quando não torço mais. Quando perdeu pro Lille, até não fiquei tão triste, mas pro Barcelona... enfim. Mas é isso, gente. Ensinem seus filhos a gostar de esportes. Isso é legal. Pronto, ó. Se dá pra tirar uma lição, a gente gosta de fazer, tipo, eventos aqui em casa, sabe? Tanto pra esportes quanto pra outras coisas. Assim, tipo, a gente vai ver o Oscar, a gente vai ver todo mundo junto. E via, né? Porque o fuso horário agora tá mais difícil. Não, mas a gente vê gravado no dia seguinte. A gente fez, a gente esperou os meninos chegar da escola e vimos no dia seguinte. A gente faz uma festinha pra cerimônias. A gente faz festinha mesmo. A gente prepara comida gostosa, a gente tenta adivinhar quem são os ganhadores, tudo isso. E até pro esporte, sabe? Quando tem um jogo importante, essa semana mesmo teve o El Clássico, né? Que eu falei, do Real Madrid versus Barcelona. Então a gente faz uma comida gostosa, diferente, sabe? Onde a gente come assistindo televisão, assistindo o jogo, ouvindo os comentários, conversa. E conversa durante o jogo também, pra ser um ambiente agradável. Não ser assim, vamos ouvir o que ele tá falando o tempo todo, então ninguém pode conversar. Isso me irrita, de gente, deixa eu ver o que ele tá falando. Aí você pega o Twitter e vai ler o Trending Topics. A gente tenta adivinhar. Quantos estão no Trending Topics. E aí é legal, porque mesmo que as crianças... A gente tem 2 filhos, um gosta muito de futebol e o outro nem tanto. E até o que nem tanto gosta fica junto com a gente, fica junto pelo clima. E pelo clima. Então isso é legal, gente, pra unir a família. Sim, quando eu falo ensina seus filhos a gostar de esporte, tanto de assistir, porque te ensina a competir, te ensina a perder, a aceitar a derrota, coisa que os corintianos não sabem, mas porque enfim... é muito tempo de vitória, né, amor? É difícil. Ou o contrário, né? Muito tempo de derrota. Aí é difícil. Mas também é praticar esportes, né? Que é importante pelos mesmos motivos, de você aprender a perder, aprender a lidar com suas limitações, de saber que você não vai ser sempre o melhor. Fazer amizade, exatamente, ter esse clima de festa também, então, é muito bom. A gente tenta envolver nossos filhos com esportes de maneira geral. Agora sim, tema sério, da MabD96. Ela fez uma sugestão, mas acho que a gente pode comentar rapidinho aqui. Faça um episódio sobre criação de filhos sem pânico, sobre a sociedade cada vez mais LGBT. Eu não tô entendendo sem pânico. Mab, eu gostei muito do tema. O sem pânico quer dizer curti assim... pra caramba, mas realmente eu fiquei um pouco confusa no sem pânico. Não, o sem pânico quer dizer assim, vamos todos morrer, vamos todos virar homossexuais agora. E se meu filho tem um amiguinho assim... A gente tem que lutar contra isso com todas as nossas forças e tal. Talvez seja algo nesse sentido. Tá, eu acho que eu quero responder falando primeiro sobre... Gente, eu sou muito ruim com números, eu sou muito ruim com dadas. Não, mesmo porque você não pesquisou antes, né, pra responder. Sim, e foi aqui de bate-pronto. Mas eu faço parte de um grupo de cristãos, e aí um cristão que é assim, é super joia, super gente boa, muito querido. Grupo de WhatsApp, você fala? Inteligente, teólogo, colocou uma nova lei que foi aprovada pelo Brasil.
depois eu posso até procurar aqui, não sei se vale a pena a gente procurar, uma lei que foi aprovada no Brasil falando, foi aprovada a lei abaixo, tal, aonde agora existe o conceito de multifamílias, que são arranjos familiares, e que agora a gente deveria se preocupar com isso, principalmente porque a família deixa de ser família e começa a ser um arranjo familiar. Quando eu vi essa mensagem, a primeira coisa que veio no meu coração foi, que bom que tem essa lei, sabe? Porque se isso ajudar a diminuir o preconceito, homofobia, violência, crime, e que infelizmente, se você pega os dados aí do Brasil, aqui da Espanha também infelizmente acontece, acho que em muitos lugares acontecem, se isso ajudar a diminuir, tudo bem. Eu acho que a gente não tem que ter uma lei que vai reforçar que família é família, porque isso já tá acontecendo. Exatamente. Sabe? O que a lei faz é reconhecer como está a sociedade e garantir os direitos das pessoas que estão dentro da sociedade. Se a gente viver militando que as leis têm que ser de acordo com a nossa maneira de pensar, nossas regras de prática, como a gente acha que é a melhor maneira de ser sociedade, a gente só vai defender os nossos interesses, quando a sociedade, na verdade, deve defender todos os interesses. Eu achei a lei aqui, tá? É uma resolução do dia 17 de outubro de 2024. Saiu aí no Diário Oficial da União. Aí tá escrito aqui, decisão do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, a lei. Diretriz Operacional Nacional de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil. Aí tem aqui o destaque do artigo, né? Artigo 10, o 5 aqui. O reconhecimento e a valorização das diferentes formas e arranjos familiares, inclusive famílias monoparentais e famílias homoafetivas, famílias adotivas e reconstituídas. Isso já existe. Essas famílias já existem, tá? Então eu vou comentando, eu vou lendo e vou comentando. Essas famílias já existem. O que ele tá fazendo? Que vai reconhecer que existem diferentes famílias. Ok. Sexto, o reconhecimento e valorização da igualdade de gênero e combate de diferentes formas de discriminação e manifestações de preconceito que hierarquizam meninas e meninos, homens e mulheres. O que tem de problema nisso? Tá gente, contra discriminação. Contra machismo, equidade, de a mulher ganhar o mesmo salário, da mulher ter a mesma voz, de fala e ter lugar de fala dentro da igreja, igualdade lugar de fala dentro da escola, lugar de fala. E é só isso. O artigo é só isso. O recorte que ele colocou no grupo foi só isso. Reconhecendo diversas maneiras de ser família. Exato. E lutando pela igualdade de gênero para que não tenha discriminação e manifestação de preconceito. Isso. E aí, a maioria das pessoas falam, não, porque isso tá perdido, onde já se viu, família não é mais família, família é pai, mãe, filhos, não sei o quê. Falei, gente, existem já outras famílias. Até quando a gente vai ficar gritando e tapando os olhos para isso? E falando sobre filhos, né, sobre como criar filhos nessa sociedade, gente, a sociedade tá aí. E é uma ótima oportunidade de nós ensinarmos nossos filhos sobre diferenças, sobre respeito, sobre entender a necessidade do outro e os direitos do outro. E não quer dizer que porque a gente está entendendo que existem pessoas, porque geralmente as famílias, né, que querem lutar contra um movimento e tal, vão meio que fechar os filhos dentro de uma redoma de que, assim, o lugar seguro de se conviver é nesse tipo de sociedade, com esse tipo de pessoas, e quem pensa diferente, quem tem uma orientação sexual diferente ou quem tem outras práticas, tem que ficar longe vivendo a sua própria vida. E não só longe, é visto como vilão e monstro. Sim. E é assim que a gente tenta ensinar nossos filhos, de entender a diferença, saber que nós temos nossos princípios, mas que, acima de tudo, nós respeitamos e entendemos se uma pessoa quer viver de forma diferente. É a escolha dela. Nós vamos compartilhar o amor de Jesus da mesma maneira. Nós vamos falar do amor de Deus da mesma maneira. Nós não temos que chegar para a pessoa, mudá-la primeiro, ou se ela não quer mudar, não vou nem falar, não vou nem demonstrar amor para essa pessoa. Não vou nem ajudar, né? Não vou nem abraçar. A gente oferece nossa mão, nossa ajuda, nosso abraço para todo mundo, sabe? Para todo mundo. Caso contrário, o que você está ensinando pro seu filho é só ame as pessoas que merecem ser amadas segundo o seu conceito. E não só isso, e que você é muito melhor que ela, né? Exatamente. Então, se você se fecha e estabelece uma distância de pessoas que pensam diferente de você ou que têm orientações diferentes de você, você ensina seu filho que nem todas as pessoas são dignas de amor. E esse sentimento tem muito a ver com o medo da militância, né? De, assim, se eu deixar meus filhos perto de pessoas assim, eles vão ter ideias e vão querer, sabe? Como se isso fosse um negócio que, eu tô curioso e tal, eu não sei ainda direito o que eu sou, sabe? Não é assim que funcionam as coisas. Você deixar seus filhos conhecerem que existe essa realidade não vai fazê-los ser homossexuais ou não. Eu acho que é isso. Acho que a gente não fez com Pânico, né?
Ó, mais uma pergunta da Nathalie, mas que também está conectada de alguma maneira com essa última aqui. Nossa, só tema fácil. Tema fácil. Não, essa é de boa. Mas é porque no seu Instagram, se fosse no meu, as pessoas iam perguntar por que você gosta de Harry Potter, né? Então, mas ninguém aguenta esses papinhos, né? Vou abrir uma caixinha de pergunta no meu também agora, só porque eu sou de raiva. Tá bom. Aí você responde só pra eles, né? Pô, beleza. Mas esse aqui foi por irmãos.com mesmo, né? Ela perguntou, criticam muito vocês por falarem bastante sobre pautas sociais no meio cristão? Olha, eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas a gente meio que tem o nosso nicho, que é o nosso público, que já nos conhece há muito tempo. Uhum. E eu acho que a gente não recebe muita crítica, né? Eu acho que é uma galera que meio que se identifica já com o que a gente fala, com o que a gente pensa também, né? Porque, assim, pra ouvir a gente tem que gostar, né? Tem que gerar essa identificação mesmo. Então, assim, dificilmente alguém que não concorda com as pautas que a gente defende vai ficar ouvindo todos os episódios. Sim, E inclusive o pessoal anuncia, né? Anuncia que está saindo, né? Parece aeroporto, né? Anunciar, esse é o último episódio que eu ouvi por isso. E isso já aconteceu. Isso aconteceu vezes. Quando a gente fala de racismo, geralmente, que eu não consigo, essa é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como a gente falar sobre racismo, a gente falar sobre preconceito, a necessidade de amar ao próximo, gera essa cisão, gente. Sim. Sabe? Se a gente estivesse falando sobre destruição, se a gente estivesse falando, uns negócios assim defendendo ideias destrutivas, mas são ideias que protegem as pessoas. São ideias que protegem a vida, né? Então, e aí as pessoas anunciam que estão saindo por causa disso. Então isso acontece de vez em quando. Acontece algumas vezes que a gente coloca um corte no Instagram falando sobre algum tema e pegando aquele tema fora de contexto, assim, né? Geralmente, a gente tenta colocar um contexto mínimo dentro do corte, mas para entender todo o raciocínio tem que ouvir o podcast. Claro. E o corte acaba chegando para pessoas que não ouvem o podcast. O que a gente colocou do Anéis de Poder... Teve uma repercussão muito grande. E a gente colocou como collab com o Bolseiro. Então, assim, tem muita gente que não faz ideia do que é podcastirmãos.com e viu a gente falando lá. E o que a gente foi xingado. Eu fiquei triste porque eles falaram que a gente foi vendido pra Amazon e eu não ganhei eurozinho sequer. Putz. Cara, mas se a pessoa nem ouviu o programa, né? Porque a gente também queimou um pouco a série. Corte é isso. Inclusive, o que eu falo naquele corte foi, precisava pelo menos fazer sentido, mesmo que dentro, você despreze os livros, precisava fazer sentido dentro. A gente falou que é brega, tem tudo isso, enfim. A galera cai no corte e vai comentar aquele corte. Tá dentro do direito dele. É normal, não vou falar assim, só comente depois de ouvir o episódio inteiro. Se eu decidir colocar o corte lá, foi minha intenção mesmo de chegar às pessoas que não ouvem o podcast. Mas Anéis de Poder não é pauta social, não é pauta social. Vamos combinar. Mas então, eu tô dando um exemplo, assim, sabe? As pessoas que vão reclamar são as que vão pegar alguma coisa fora de contexto. Quem ouve o podcast e conhece nossa maneira de discutir os temas, conhece nossa sinceridade ao discutir temas e que a gente não tem rabo preso com nada, a gente fala do nosso coração, das nossas convicções, entende um pouco mais nossa maneira de pensar. E assim, essas pessoas não costumam criticar. Podem discordar, mas por conhecerem nossa maneira de ser e de pensar, acaba entendendo isso, enfim. Mas realmente, assim, é tão triste pensar que falar de questões sociais gera esse tipo de discussão que eu não entendo por quê. Eu realmente não entendo por que uma pessoa acredita que a gente não deve falar sobre desigualdade, a gente não deve falar sobre preconceito, a gente não deve falar sobre racismo. Sobre pobre. Sobre pobreza, sobre desigualdade de gênero. Tudo isso que são pautas que todo cristão deveria se preocupar. Porque a gente tá falando sobre amor ao próximo. Mas enfim. Então, não sei se é bom ou se é ruim, mas realmente a gente não recebe muita crítica porque eu acho que a gente tá dentro do nosso nicho. Eu gostaria de entrar dentro de outros nichos pra contribuir também, né? Pois é, mas estamos fazendo nosso trabalho, nosso papel e chegando onde chegue. Se as pessoas que estão ouvindo têm algum aprendizado ou pelo menos geram uma reflexão, a gente já fica muito feliz. Nosso amigo André Lopes olha aí, perguntou: André, como é pregar em espanhol? Já saiu algum cueca-cuela? Cueca-cuela, gente, pregar em espanhol é um desafio, sim, mas tá cada vez mais natural, tá influído mais. Tô conseguindo me expressar melhor, ainda que não é igual pregar em português. Fazia tempo que eu não pregava em português, fui pro Brasil agora, né? A gente foi pro Brasil agora no meio do ano. Pregando em português, eu senti que eu evoluí nesse tempo de pregar tanto em espanhol, porque eu prego muito mais aqui do que eu pregava no Brasil, né? Eu não era o pregador frequente, né, na igreja, que estava sempre lá. Agora eu tendo que preparar
preparar a mensagem toda semana e tal. Acabou gerando uma melhoria, né? Até na minha maneira de expressar. Quando eu fui pregar em português, eu falei, nossa, eu consigo desenvolver meu raciocínio, mas na minha língua materna. Então, fluiu melhor. Sim, então, eu me expressei melhor. Às vezes, chega em algum momento na pregação... Pode se adaptar melhor, tem tudo isso. Uhum. Às vezes, em espanhol, chega um momento na pregação que eu quero dizer alguma coisa dentro do meu raciocínio em português, mas ele não vai funcionar em espanhol. Então, eu tenho que adaptar e eu sinto, que pena que eu não consigo expressar do jeito que eu gostaria. Isso acontece. Mas tem sido cada vez mais fluente. Agora, com relação a equívocos, a gafes, né? Isso de vez em quando escapa. Você pode até dizer, né, esposa? Eu lembro que... Qual que era a palavra? Era o que realmente importa. Aí eu fui falar, né? Lo que realmente importa. É a Coca-Cola. É a Coca-Cola, porque o importa em espanhol é igual, importa. É igual. Só que como porta é puerta, então o importa é em puerta. Aí saiu em puerta e o nosso filho André comentou no final, papai, você falou em puerta. Eu falei, nossa, a hora que eu falei eu percebi, mas daí já tava tarde pra corrigir e ficou por muito aí bom, mesmo, né? enfim. Muito bom. Mas pregar, você pode usar o espanhol da escola, você pode usar o espanhol da RAI, né? Que é da Real Academia de Espanhola e tal. E você pode usar palavras bonitas. Agora quero ver falar com adolescente e com jovem. Porque eu trabalho com jovens e adolescentes na igreja. E a gente também junto, às vezes a gente também tá junto trabalhando com eles. E mesmo assim, eu participei agora, nessa última semana, de um festival de artes, onde eu estava trabalhando ali como voluntária e explicando sobre as artes com a galera da rua, com a galera artista e tal. Quando fala da rua aqui, não é morador de rua. Não é. Porque aqui eles falam gente de la calle. E gente da rua aqui são pessoas que a gente se esbarra pela rua, assim. Sim. Por exemplo, que não é gente da igreja, é gente da rua. Pronto, é isso. E aí é muito engraçado, porque a última vez que eu participei do festival, um menininho chegou pra mim e falou, mira tia, por que tu hablas como uma alcaldesa, sabe? Viu? Por que você fala como uma prefeita? E aquilo eu fiquei, ai meu Deus, por que o espanhol é tão formal assim e tal, né? Eu falei, não, vou tentar falar um espanhol mais fluido, não, com os adolescentes. E aí pronto, aí entra cada coisa errada que só vendo, sabe? Daí vão entrar os equívocos. E aí entra o 80, sai do 8 e vai pro 80. Porque existem palavras que você muda uma coisinha, você fala um palavrão. Você fala um palavrão. E geralmente tem cunho palavrão sexual. Gente, olha só, a parte feminina e a masculina tem tanto apelido, mas tem em português tanto também. Não, mas aqui o espanhol mas aqui a gente tá descobrindo parabéns, agora. Viu? Em português a gente sabe evitar. Por exemplo, você não pode confundir poio com poia. Né? Porque o poio é o frango, a poia é a parte sexual masculina. Okay. Então você não pode errar. O marido do frango não é a franga, né? Não, então a esposa, no caso. Então, aí não dá pra falar essas coisas, sabe? E engraçado que quem entende espanhol vendo falando essa palavra deve estar se contorcendo. Muito, né? E você tá falando muito alto aqui em Com casa. Com uma tranquilidade, porque é uma palavra feia mesmo aqui em espanhol. É feia. Então tem que tomar cuidado pra não falar. Conta a história... Ai, não, Não, porque você já contou no meio de um monte de gente aqui. Mas não ficou gravado, né? Mas conta, agora vai contar. Qual? Tem várias. A do retiro da Cepal Espanha. Pronto. Esse já contou várias vezes. Então, porque assim, a gente tava no retiro dos missionários da Cepal Espanha, e aí tinha uma moça lá que ela ficou responsável pra cuidar das crianças. Ela não é missionária da Cepal. A ninheira. Ela foi convidada por um missionário da Cepal. Ela é cristã e tal, pra cuidar dos adolescentes, na verdade. Dos adolescentes, porque não tinha nem criança, né? E aí eu fui falar com ela, fui apresentar. Falei, sua mãe do André e do Daniel, que vai ficar com você e tal. Aí ela falou, me chama Guilhermina. Aí eu falei, tá lá, é a Argentina. A Argentina fala... fala o che, né? Então é Guilhermina. Me chama Guilhermina, pero tu puedes chamar-me de xixi. E eu, não vou te chamar de xixi não, porque se eu te chamar de xixi na frente dos meus filhos, os meninos vão rir, né? E tal. Aí eu tive a brilhante ideia, eu falei, em vez de chamar ela de xixi, vou chamar ela de ti. Eu fiquei o acampamento inteiro falando assim. Aí no final, me chamaram pra orar pela vida dela, pra agradecer, porque ela estava com os adolescentes e tal. Daí eu comecei a orar, e aí eu agradeci, falei, Deus, muito obrigado pela vida da Titi. E aí, os espanhóis soltaram aquele... Sabe aquele gif da menina que tá com a boca cheia de água e cospe e tal? Cara, no meio da oração, os espanhóis começaram a rir e tal, né? Aí eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? E aí eu terminei a oração com o pessoal rindo mesmo, enfim, terminou. Pediram até desculpa, porque realmente ficou meio, né? Uma situação meio constrangedora. Daí eles falaram depois que o titi é a parte da mulher quando as mães falam. É tipo a gente falar pra uma criança, ei, vamos lavar a periquita. É tipo um jeito carinhoso que a mãe fala. E eu falei, gente, sério.
Adri orando pela periquita. E eu falei, não, eu tento fugir do negócio, mas o negócio vem, não tem jeito. Solta uma gíria, assim, no dia a dia, tem que tomar muito cuidado, porque muito vai cuidado, cair. Muito, e assim, tudo. acontece muito, né? Acontece muito. Só muito. que assim, como a gente tem intimidade com os nossos amigos, eles vão falar, não fala essa palavra. Essa palavra é pesada e tal. Assim não. Aí a gente assim, aprende ou tenta aprender, né? Mas enfim, na pregação, eu acho que eu nunca soltei um titi lá. Nunca ninguém falou. Mas é legal, gente, é legal pregar em outro idioma. A gente aprende a raciocinar de outro jeito, a montar, estruturar frases. E vocês que me ouvem falando no podcast não sabem que eu sou uma pessoa mais calada no dia a dia, né, Adri? Você pode comprovar isso? Sim, ele é bem quietinho, gente, até na igreja. Então, assim, geralmente eu converso com as pessoas e tal, mas eu não faço discursos. Eu não sou uma pessoa de fazer discurso, de começar a falar e falar o tempo todo. Eu geralmente sou mais eu faço mais o papel do entrevistador, né? Então eu vou fazer perguntas, vou me interessar pela pessoa, vou comentar alguma coisa aqui e tal, mas são frases curtas. Quando a gente vai pregar, a gente tem que falar pelo menos meia hora, 40 minutos, sozinho, com uma plateia, com uma audiência prestando atenção, é diferente do conversar no dia a dia. Diferente. Uhum. Então é você organizar os pensamentos e ser claro e falar o tempo todo, né? Cada vez menos eu pergunto como que é tal palavra ou se tal palavra existe no espanhol, porque a gente vai adquirindo vocabulário. Mas ainda assim, vão acontecer momentos que vão faltar palavras. Às vezes solta uma palavra. Por exemplo, a gente tá muito acostumada, sabe? Igual assim, a gente tá uma temporada sem carro agora aqui, então a gente tá caminhando bastante, sabe? Então aí eu tô usando BlaBlaCar, a gente tá usando outros meios de poder se locomover aqui, se deslocar aqui. Daí uma menina me perguntou, e aí, como é que foi utilizar o BlaBlaCar? Eu falei, nossa, foi muito bom, porque a menina me pegou aqui de manhã. Pegar, E aí ela falou, ela ficou desesperada. Mira, pero como puede? Porque eu falei em espanhol, né? No, que tá muy bueno, porque la chica me pegou aqui em minha casa e depois me pegou de la vuelta. E ela falou assim, pero como assim me pegou? Porque pegar é bater, sabe? Ela falou, não, mas me conta essa história, por que ela te pegou e tal? E ela ficou desesperada. Foi muito quando eu ela falei. Me pegou, ela me deu um soco de manhã. E eu, foi tudo bem. me recorreu, sabe? Recorreu, então, né? Recorreu. Me recorreu, olha que difícil, recorreu. E aí eu falei, não, porque assim, eu tô acostumada a falar, não, ela vai me pegar agora de manhã, sabe? Então essas palavras que estão muito grudadas na cabeça, que a gente brincou aqui e pronto. E de vez em quando você solta, e pronto. Só que o pronto aqui é logo. É verdade, é logo. Pronto é logo. É que é daqui a pouco, né? Então, pronto viene, ou seja, luego viene, luego é depois. Pero pronto viene quer dizer, daqui a pouco ela tá aqui, sabe? Então você não pode terminar uma frase com pronto. Não posso. Porque tem outro significado. Tem várias palavras que tem outro significado. Sim. A gente tem que aprender no dia a dia. Mas aí a gente usa um já está e já está. Já está. Vamos caminhando para o final. Pergunta muito interessante aqui do Beto Crawford. Ele faz uma pergunta sobre usos e costumes. Beto Crawford. O Beto Crawford. Deve ser Roberto, né? É, o Beto, eu conheço ele há muito tempo. Olha aí! Desde um jovem adolescente. Ele pergunta se a gente come a coxinha pela bundinha ou pela cabecinha. Véi, aí você vai ficar completamente chocado. Eu pensei que você ia falar que a gente não come coxinha. Não, a gente não come coxinha, mas quando a gente tem a oportunidade de comer, eu como pelo meio. A Dri é dessas. Ela não quer se encaixar. E às vezes eu parto a coxinha no meio ainda, porque daí eu começo pelo recheio, pelo meio mesmo, sabe? Ela come pelo meio, eu como gente. Pelo ela não meio, come por baixo gente, nem por cima, nem por baixo, é pelo meio. Eu sou da ponta, eu começo pela ponta. Eu acho estranho começar por baixo. Nossa, mas gente, você tá com muita vontade de comer, você começa pela massa. Não, assim, a vida inteira eu comia assim, eu nem sabia que existia outro jeito, sabe? Aí, não, assim, mudar depois de velho fica mais complicado. Não, o que eu gosto mesmo é pegar a coxinha e partir ela no meio com a mão, assim, eu rasgo ela no meio. Ah, eu acho que você, né, você estraga. Daí eu como já direto pelo recheio, gente. Sabe? Mas deu uma vontade de comer coxinha, né? Deu vontade. Tá chovendo aqui, tá friozinho. Gente, mas sabe o que eu descobri quando eu comecei a namorar o Paulinho? Que existe coxinha só de frango. Que é porque, assim, em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, é super normal ter coxinha de vários sabores. Daí ele falou pra mim, namoradinho, né? Que lá, namoradinho, vai te levar num lugar especial pra comer e tal. Daí a gente foi comer num lugar super tradicional lá, que tinha pastel, tinha um monte de coisa. Daí eu falei, e tem coxinha do quê? Aí o Paulinho olhou pra mim. Como assim? Como assim? Coxinha do quê? Coxinha de frango.
É lógico. Falei, imagina, em Campo Grande tem coxinha de calabresa, de carne, de frango com catupiry, de carne seca. E tem a massa, e tem a diferença de massa. Ai, massa de mandioca e massa de batata. Eu lembro que a gente, qualquer lugar que a gente ia, ela perguntava de que é a massa da coxinha. Eu falei, Adri, não existe outra massa. É massa de trigo. Porque no Mato Grosso do Sul existe massa de mandioca, Massa de mandioca e massa de batata também. De batata. E é bom, hein? É bom mesmo. E é gostoso. Eu falei, gente, como que pode a pessoa fazer coxinha só de frango? Não faz sentido, dá pra você botar o que você quiser lá dentro, sabe? E quando a gente fala que a gente sente vontade de comer coxinha aqui, sente saudade e tal, o pessoal fala, faz em casa, é tão fácil. Eu falei, não vou aprender a fazer em casa. Gente, não só porque não é fácil. Eu quero ficar com essa saudade pra quando comer, falar, nossa, que saudade, coxinha. Fazer em casa, né? Não dá, coxinha tem que comer. Tipo, bolinho de queijo é igualzinho coxinha, só não tem biquinho, né? Bolinho de queijo? A bolinha de queijo. Mas não tem aqui também? Não, eu sei, mas eu tô falando do negócio do recheio. É só a coxinha não podia ser sem bico? Não. Qual que é a função do bico? Não sei. Será que tem uma função anatômica? Porque ela tem que parecer com uma coxinha de frango, por isso chama coxinha. Eu acho que é. E você sabe que o enroladinho de presunto e queijo no Rio de Janeiro chama joelho? Porque tem formato de joelho? Não, porque na vitrine dos bares ficava embaixo da coxinha. Aí eles chamavam de joelho. O que fica embaixo da coxa? O joelho. O joelho. Conversinha. Cariocas, deixem nos comentários se essa história é verdade ou se eu recebi Isso aí deve ser porque tem formato de joelho. Que você já viu o enroladinho? Tem cara de joelho. Não tem cara de joelho, gente. Que cara de joelho? Fofo, quando você vê um joelho de frente, ele parece um enroladinho. Mas parece qualquer coisa, né? Cariocas, confirmem essa informação super relevante, por favor. Se joelho chama joelho porque ficava embaixo da coxinha. Gostei da pergunta, Beto. Mas, eu acho que você não vai gostar da resposta. O Riba Diretor, ele fez uma pergunta que já está respondida no último caixinha de perguntas que a gente fez aqui com o André, aqui na nossa sala também. Quais suas memórias mais antigas na vida? Já está respondido. Ouçam o episódio 600 do começo desse ano. O episódio ficou muito bom, muito divertido. Gente, mais legal que esse. Ficou super aleatório, porque a gente é desse. Mas a gente discutiu temas legais. A gente tem que gravar outro programa aleatório desse com o André, né? O André precisa voltar aqui em casa, né? Pra gente gravar. Porque assim, olhando no olho, fica bem mais fluido, né? A nossa conversa. Agora do Fernando Roberto, nosso companheiro de cabine. Olha aí, um cabiner. Um cabiner. Se você quer fazer parte da cabineirmãos.com, né? A gente faz tempo que não faz o convite aqui. Você pode contribuir com o nosso trabalho. Super importante fazer parte da cabine. Nos apoia aqui, tanto emocionalmente, quanto coração, quanto financeiramente. Sim. Olha, a gente faz parte da cabine aí, hein? Sim, você pode contribuir com esse trabalho que a gente faz aqui de coração pra vocês. Entre em irmãos.com/cabine, lá tem as maneiras de contribuir e você faz parte dessa família, tá? Então, uma pergunta lá da cabine, o Fernando Roberto perguntou quais livros vocês estão lendo no momento e quais estão na fila. Uxi, na fila tem um monte na fila. Assim, lendo literário, né? Não. Ouvindo literário, você sabe o que a gente tá lendo, assim, todo mês. Mas a gente pode falar, porque você não tá falando. Assim, o quê? O livro que você tá lendo. O livro que a gente tá lendo? A gente tá lendo o 15. O 15, da Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, que é o livro brasileiro. E eu continuo terminando o Anne da Ilha. Porque você vai lendo nos intervalos, né? Eu vou lendo nos intervalos. Responsabilidade de ler o livro do literário e entre eles você vai lendo outros livros também. Eu tô lendo Anne da Ilha, que é o terceiro livro da continuação da história do Anne de Green Gables. Que é da série Anne. Não, a série Anne with Annie é baseada nos livros, mas os livros vieram antes. Eu sei, só para as pessoas saberem do que a gente tá falando. Sim, e eu tô muito curiosa pra ler o Silo, porque a gente acabou de assistir a primeira temporada. Sim, eu inclusive, sou dessas, eu vejo o Silo foi recomendação do Vem na Minha, do começo desse ano, do Chico Gabriel. Lembra que ele deixou pra gente essa recomendação? A gente acabou de assistir o Silo, e você sabe que já vai entrar a segunda temporada agora, segunda semana de novembro. Sim, mas isso a gente vai deixar pro Vem na Minha do começo do ano que vem. Sim, pra ver se a gente recomenda ou não o Silo. Mas já foi recomendado, vai recomendar o recomendado? Não, segunda temporada. Ok. E a gente vai comentar sobre isso. É o primeiro episódio do ano, geralmente a gente tem feito Vem na Minha, a última retrospectiva do ano, do nosso trabalho aqui na Espanha e nossa vida, até da viagem do Brasil a gente vai poder falar. E o primeiro episódio do ano é o Vem na Minha, onde a gente faz todo tipo de recomendação, livros, séries, podcasts, newsletters, enfim, tudo que a gente tem pra recomendar. Mas os livros que a gente quer ler, eu tenho colocado o propósito, muito por conversar, né, com o Tan no literário e tal, e entre nós no literário, a gente tem colocado o propósito de descobrir os clássicos. E a gente tem lido muitos clássicos e tem sido uma experiência maravilhosa de entender por que eles são clássicos. Então a gente tem lido, assim, a cada 2, 3 episódios é um clássico, ou até mais do que isso. Clássico. A gente quer conhecer os clássicos. Livros que marcaram a história, marcaram gerações, foram escritos em outras épocas e ainda falam com a nossa época de hoje.
Inclusive, gente, a gente leu o Frankenstein de Mary Shelley. Olha, quem não ouviu esse podcast tem que ouvir. O literário que anterior. Tá super legal. E eu fiquei encantada com a história da Mary Shelley. Porque, igual o Paulinho tá falando, né? A gente conhece não só os clássicos, mas o que envolvia naquela época. Sim. Que a gente estuda, a gente quer saber na época da história como que aquilo tava acontecendo. A cabeça do autor na época. Cara, é muito legal. Então, e você viu que legal? Os clássicos têm mexido bastante com a gente, né, amor? No Luciano Huck tem aquele programa dentro do Domingão. Verdade. Do Luciano Huck, tem o Quem Quer Ser Milionário, né? Que é inspirado no... Inspirado não, que é a versão brasileira do Quem Quer Ser Milionário, o programa famoso aí no mundo, que o Silvio Santos fez o show cópia do milhão. Aí, sim, do Show do Milhão. E tem na Alexa o Show do Milhão, olha aí. Não, e sabe que o Show do Milhão voltou no Brasil, né? Voltou? E tá um sucesso, com mesmo? a Patrícia Bravanel. É mesmo? Eu preciso ver destronando a Globo no domingo. Olha aí. E tá tudo no YouTube, eu acho que vale a pena, é legal desse tipo. Vamos ver com os meninos, eles gostam. Gente, divertido. E o espanhol é maluco por esse tipo de jogo. Game show. Então aqui, à noite, você vai trocando de canal, é só um game show atrás do outro. É muito bom. Mas todo esse parênteses aberto é pra falar que na semana que entrou no ar o episódio do Literário, a pergunta do Quem Quer Ser o Milionário, do Luciano Huck, a pergunta que o cara errou foi em que ano foi o ano sem verão. Que ano foi conhecido como o ano sem verão. Isso. Que a gente conta durante o episódio literário, que foi o ano em que a Mary Shelley escreveu o livro, o Frankenstein, que foi em 1816. Então, se a pessoa tivesse ouvido o literário, não erraria a pergunta. E estaria milionária. Olha aí, gente. Não estaria milionária. Não foi a pergunta do milhão. Acho que foi lá pro meio, assim. Mas ele errou e caiu fora, porque não sabia. Olha aí, tá errado. Tudo bem. O episódio foi no ar 2 dias depois que o programa entrou no ar. Mas se ele tivesse lendo com a gente, que a gente anunciou o livro antes. Exatamente. Porque a gente gravou antes, aí no meio teve o programa do Huck, aí na terça-feira entrou o literário. Mas enfim, quem leu com a gente saberia, porque tá lá na introdução do livro, né? Não do nosso, mas de quem tem um livro melhor que o nosso, sabia qual ano foi conhecido como o ano sem verão. E pra terminar, esposinha, porque, né, enfim, precisamos pôr esse episódio no ar, tem a pergunta do Marcelino Silva. A gente falou sobre gafes em espanhol. Ele quer saber qual foi a maior gafe que vocês já cometeram durante a gravação de um dos programas do podcast Irmãos.com. Você consegue lembrar? Nossa, a maior? Durante a gravação. Porque assim, se a gente grava entre amigos, enfim, a gente comete a gafe e dá pra corrigir na edição e tal. Nem sempre a nossa memória é a melhor possível, às vezes escapa uma coisa, se confunde uma coisa com outra, corrige, regrava aquele pedaço e tal. Agora, se é em evento, é mais complicado. Pronto. Que faz tempo que a gente não grava em evento. Né? Faz tempo que a gente não... Eu não sei se... Eu acho que eu não considerei a maior gafe e tal. Mas eu lembro que a gente, quando tá em evento, a gente tá muito cansado. E geralmente, quando a gente tá muito cansado, principalmente eu, começo a falar muita besteira, sabe? Então eu fico muito cansada e falando super besteira. Daí eu lembro que a gente foi gravar com a Andréa Vargas e eu não conhecia a Andréa Vargas. Não conhecia assim pessoalmente, mas não conhecia pessoalmente, conhecia o conteúdo dela. E a gente ia falar sobre sexualidade, né? Sim, Andréa Vargas. E aí, a gente entrou no Aquário de Ideias e a gente chamou a Andréia e um pouquinho antes da gravação, eu não sei porque que eu fiz isso, eu coloquei a luz do aquário vermelha. E eu chamei ela pro quartinho vermelho pra falar sobre sexo. Mas assim, foi muito awkward, foi muito esquisito. Ela entrou e fez uma cara. Só que ela tirou de letra, só que eu, na hora, me arrependi do que eu falei, sabe? Eu lembro disso. E aí, você lembra disso? Ai, meu Deus, que vergonha. Porque esse episódio ficou muito bom, a gente tava muito à vontade, sim. Mas a gente tava falando super rápido, depois vocês ouvem, assim. Porque tinha pouco tempo, era meia-noite a gente gravando aquele episódio. A gente tava super cansado, com 2 crianças pequenas, lembra? Sim. E aí eu tive essa brilhante ideia de colocar o aquário em vermelho e chamar ela. E foi uma gafe, foi. Fiquei com muita vergonha. Ela tirou de letra, não foi tão constrangedora assim. E também teve uma que foi em evento, que faz muito tempo também, mas eu tava super nervosa de gravar com o seu Shed. E aí todo mundo chamava ele de Dr. Shed, né? O Dr. Shed. Daí quando eu fui falar com a esposa dele, eu chamei ela de Doutora Patrícia. E ela falou, não sou doutora e tal. Aí eu fiquei desconcertada, assim. Mas foi só porque eu tava nervosa, né? É isso. Acontece, mas não esse episódio histórico, gente. Russell Shedd no Enquanto Cepal. Procurem aí, é muito legal vocês conhecerem. Tem episódios históricos aqui no podcast Irmãos.com, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas sobre gafes, só você mesmo que comete. Só eu, né, marido? Você deve ter cometido alguma gafe também, mas eu não. A gente não lembra. Durante gravação, com certeza cometi, mas não vem nenhuma. Eu acho que minha memória meio que apaga, assim, com uma proteção. E eu fico só com o que foi pra edição. Pra mim, podcast é o que foi pra
edição. E você deixa as minhas e tira as suas, então claro, é isso. Lógico. Entendi. Não, porque é que eu acho que não chega a ser gafe, mas assim, situações meio estranhas, assim, sabe? De você perguntar pro convidado, e aí, o que você aprendeu com isso? Ele, nada, não aprendi nada. Daí você fica meio, uau. Sabe o que acontece às vezes? Ó, então tá bom, ele não aprendeu nada. Que eu tiro na edição. Que eu faço uma pergunta que o cara já respondeu, mas eu não tava prestando atenção quando ele respondeu. Ou quando ele já falou sobre aquilo. Ai, pronto. Só que às vezes o convidado ele é tão educado que ele responde de novo. Aí na edição eu percebo que eu perguntei de novo. Olha isso. Uma coisa que ele já respondeu. Aí eu tiro a minha nova pergunta, claro, né? E porque aí anexa aquela resposta a outra resposta. Não, dele. porque na verdade ele já falou sobre aquilo. Aí eu pergunto porque eu viajei a hora que ele falou. E acontece, né? A gente não consegue estar 100%. Eu, pelo menos, não consigo estar 100% atento, principalmente quando eu tô cansado. Então, às vezes, passa alguma coisa. Evento, né? Evento quando a gente tá falando de livro gente. também. Isso acontece quando tá falando de livro. Eu dou alguma informação que o Tan já tinha dado antes. Aí eu percebo na edição, mas o Tan já falou sobre isso, por que eu tô falando de novo? E eles são tão educados que eles não falam. Eu já falei sobre isso. Vai, né? Acho que o Tan fala assim, na edição ele vai perceber que ele já falou. Aí, enfim. É verdade. Esse tipo de gafe acontece, mas não é nada mortal, mas nada né? muito exagerado, assim. Mas se você quer ouvir outros episódios, né? Tem muitos episódios de podcastirmãos.com aqui pra você ouvir. Esse é o nosso episódio especial. Espero que vocês tenham gostado. Quando a gente abrir caixinha de perguntas, enviem perguntas pra gente poder fazer essa interação aqui. É sempre muito gostoso. E quando a gente puder, a gente traz convidados também pra falar essas amenidades com a gente. Eu quero abrir a caixinha de perguntas de filme de Natal, hein? Quero ver quem que assiste filme de Natal. Isso. Que filme de Natal você recomenda. E assim, aí o pessoal fala, esqueceram de mim. Todo mundo recomenda Esqueceram de Mim, né? Sim, tem que Mas ter. eu quero novas recomendações. Eu quero fazer essa roda girar aí, hein? Beleza, então a gente vai fazer um episódio sobre filmes de Natal ainda esse ano, né? Entrando em dezembro, que Sim, quem comecinho sabe. de dezembro, pra dar tempo da galera assistir. Boa. E a gente se vê semana que vem aqui com novos episódios regulares e especiais do podcastirmãos.com. Obrigado pelo carinho. Sigam-nos os bons e participem também do nosso ministério através da cabineirmãos.com. Seja um cabiner, ó. Seja um cabiner.